Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Hoje nós estamos com uma turma considerável de irmãos que estão lá na 8ª Igreja no Pequis, no culto especial lá, infantil, que está acontecendo lá hoje. E nós estamos aqui também para cultuar a Deus, para adorar a Deus nessa noite. E eu quero começar, antes até mesmo de nós lermos a passagem que eu trouxe, melhor dizendo, que Deus trouxe para nós essa noite, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus negócios, eu quero orar pelas situações mais talvez inusitadas que talvez estejam acontecendo na sua vida, porque eu creio que o que Deus quer conosco hoje nesse lugar, e eu quero que você preste atenção nisso, que não pode apenas ser palavras, o que vai ser dito, o que será lido, o que será compartilhado, ou aquilo que nós estaremos orando. Não são apenas palavras. Tem um aspecto espiritual nisso tudo. Tem um aspecto sobrenatural nisso tudo. E talvez você nunca tenha experimentado o sobrenatural de Deus na sua vida. Talvez você nunca tenha passado por uma experiência fora desse campo terreno. Ou talvez já faz muito tempo que você não sabe o que é sentir a presença de Deus na sua vida. Não saber o que é estar conectado com o Pai. Estar conectado com aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que é o Senhor do universo. Aquele que tem o poder da vida e da morte na sua mão. Aquele que pode hoje tirar uma pessoa de um leito de enfermidade, como jogar ela dentro de uma sepultura. E ir mais além, como Jesus dizia, que nós não temos que temer a morte, e nem aquele que pode nos tirar a vida, mas temer aquele que além de nos tirar a vida, pode lançar nossa alma no inferno. Esse é o princípio de um relacionamento com Deus. Princípio de temor. Então essa noite, nós estamos aqui, nesse galpão, que não é templo, que não é casa de Deus, mas que a igreja dele, a casa dele está reunida nessa noite. E é isso que importa. E é isso que nós podemos ou não oferecer a ele. É isso que pode ser rejeitado por ele ou não. É o culto que nós podemos prestar a ele ou não. Você pode ser apenas mais uma pessoa dentro desse lugar. Você talvez possa ser apenas mais uma cadeira dentro desse lugar. Ou você pode ser realmente um verdadeiro adorador. Porque na palavra diz que Deus procura pelos seus adoradores. Então isso é uma opção. Essa escolha é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. O que Deus fala e requer de nós é que nós sejamos verdadeiramente adoradores. E estejamos diante dele. Então eu quero orar por você nesse instante. Pode ficar sentado. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Eu quero orar talvez pelas situações que só Deus sabe como é que está aí dentro. Só Deus sabe como é que a coisa está aqui. E eu sei que Ele sabe. Então eu quero orar por você nesse instante. Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Esse lugar aqui, Pai, ele é consagrado porque o seu povo, Pai, o qual o Senhor habita, está reunido aqui nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, pela liberdade que nós temos de podermos adorar o Senhor, cultuar o Senhor, pela liberdade que nós temos de podermos carregar a Tua Escritura, a Tua Palavra, de podermos abri-la, de podermos ler aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, ó Deus. Nesse instante, ó Deus, em muitos lugares deste mundo, deste planeta, Pai, pessoas que são nossos irmãos, estão escondidos, porque não podem ler publicamente a sua palavra. E isso para nós, ó Deus, é um privilégio ainda, podermos cultuar o Senhor de uma maneira livre. Por mais que se monte uma plataforma para tentar oprimir a tua igreja, nós ainda gozamos dessa liberdade, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja visitando o coração de cada irmão, de cada irmã dentro desse lugar, Senhor.
Que o Senhor esteja visitando a casa de cada um. Que o Senhor esteja visitando nas necessidades, nas enfermidades, nas lutas, nas dores, nas angústias, no sofrimento, na incerteza, na incredulidade, na insegurança. Que o Senhor possa agir, ó Deus, levando, Senhor, a essas pessoas a entenderem o papel delas diante do Senhor, diante da Tua obra, diante da Tua palavra, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos a casa de cada um, aquele que nos assiste nesse instante, Senhor. Não interessa onde ele esteja agora. O Senhor é um Deus onipresente, e o Senhor sabemos que o Senhor está agora com essa vida, por mais distante que ela esteja daqui. E te peço em nome de Jesus, que o Senhor as visite de uma maneira sobrenatural, levando o consolo e o conforto da sua palavra, Pai. Nós oramos assim, Deus, agradecidos por tudo mesmo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero ficar mais perto de vocês aqui. Eu quero compartilhar um texto da palavra, que é algo que Deus trouxe. Eu sempre gosto de trazer algo que Deus fala primeiro comigo. A mensagem, ela precisa ser pregada primeiramente para mim. E eu ter condições de aplicar aquilo que está sendo pregado para mim. E esse texto que eu quero trazer para vocês está em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso de número 12. Eu quero ler com vocês, volta um pouquinho, por favor, Mário, no 12. A partir do verso 12, que diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas para receberem o Espírito que os torna filhos por adoção. Filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Voltando um pouquinho nesse mesmo capítulo, no versículo 9, diz o seguinte, no versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Eu fiquei pensando hoje sobre as minhas mentiras, sobre as coisas que eu não conto, sobre as coisas que eu não revelo, sobre as minhas condutas que não correspondem ao que eu acabei de ler. Porque se eu sou guiado pelo Espírito, então eu sou filho de Deus. Hoje um irmão, o Donizete, ele conversava comigo pela manhã, depois da sua aula, Renato. Eu sei que vocês bateram um papo sobre mim lá hoje. E ele me falou um negócio, ele falou compartilhando comigo algo, foi muito boa a aula, e ele compartilhou isso comigo, e ele falou que falou de mim com o Renato, sobre uma questão que envolve o Emerson.
O Emerson no seu temperamento, na sua personalidade, na maneira de, às vezes, reagir, principalmente de reagir. E quando ele falou isso, eu fui embora e eu fiquei pensando em mim. Eu fiquei pensando o que eu tenho que ainda melhorar. O quanto que eu ainda tenho que mudar. O quanto que eu ainda tenho que ser transformado. Porque uma coisa, a Bíblia, nesse texto que eu li, fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, E minúsculo, com o nosso espírito. O Espírito de Deus testifica comigo e com você no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, por que em algumas circunstâncias, por que em alguns momentos, por que em algumas situações, eu não ajo, então, como um filho de Deus? Por que eu dou vazão para a minha carnalidade? Por que eu dou vazão para as minhas emoções que são nocivas, que são tóxicas, que não afetam somente a mim, que não me prejudicam, não prejudicam somente a mim, mas as pessoas que estão à minha volta? Por que então que eu não trato isso? Por que eu fico contando uma historinha para mim, para me convencer, para justificar os meus atos, para justificar quem eu sou, para justificar as minhas mazelas, para justificar as minhas mentiras, e assim eu continuar vivendo da mesma maneira como eu venho vivendo há muito tempo? Eu confesso aos irmãos que eu passei um domingo angustiado com isso. Passei um domingo angustiado com a minha mentira. Porque é muito fácil eu vir aqui, ler um texto da Escritura com você, compartilhar um texto que eu talvez tire de mim e jogue para você. Se isso não for possível, se isso não for aplicável na minha vida. É muito fácil eu vir aqui me posicionar enquanto estamos louvando e dizer que é tudo por Ele, se não é tudo por Ele. É muito fácil eu me posicionar verbalmente, colocando para fora, sendo que eu sei, dentro de mim, quais são as questões que precisam ser transformadas. Quais são os meus pecados? Quais são as mentiras que eu conto para as pessoas? Quais são as mentiras que eu falo para Deus? Quais são as mentiras que eu executo ao longo de uma semana nos relacionamentos com as pessoas, na forma como eu trato, na forma como eu converso, na forma como eu negocio, na maneira como eu fecho o negócio, na maneira como eu trato a minha esposa, na maneira como eu trato o marido quando é mulher, ou a maneira como eu trato meus filhos? E eu confesso que eu não posso viver assim. Porque quando eu olho que eu tenho já 29 anos, indo para 30, no próximo ano, de convertido, achar que eu tenho 30 anos de casa, achar que eu sou muito bom, achar que eu sou muito crente, e achar que eu estou num nível espiritual acima de alguém que talvez vai ser batizado domingo que vem aqui. O que não é verdade. Porque Deus conhece meu coração. Deus sabe o que passa na minha mente. Deus sabe os pensamentos que eu tenho acerca de muitas coisas. E o desafio para mim e para você é de sermos realmente capazes de, quando nós abrimos a boca para falar que é tudo por Ele, de fato ser tudo
por Ele. Tudo por Ele. O texto diz que nós somos recebidos por Deus por adoção. Sabe o que é isso? Adoção. Nós não somos filhos legítimos de Deus. Mas Ele nos recebeu por adoção. E a Bíblia fala que é como se fosse, nós somos enxertados na videira. E fala que esse enxerto é de videira brava. Não é uma videira boa, porque geralmente o enxerto que é feito, você pega uma planta com uma qualidade ótima e enxerta numa outra para ficar melhor. Não, o enxerto foi de uma videira brava, de uma planta brava. E assim Deus nos recebe. Por isso que eu tenho que ter consciência da minha identidade enquanto filho de Deus, porque eu estou assentado à mesa com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Esse direito de filiação me coloca sentado à mesa daquele que é digno de tudo. E a Bíblia fala que eu sou co-herdeiro. O co-herdeiro tem os mesmos direitos do filho legítimo. O mesmo direito. Se isso não for honra, o que é honra? Se isso não for graça, o que é graça? Porque nenhum de nós merecíamos estar sentado aqui essa mesa com Cristo. Nenhum de nós merecíamos. Agora eu pergunto, qual é a sua mentira? Qual é a história que você conta? Para dar embasamento, para justificar a maneira como você vive. Qual é a história? Eu sei que não se trata de nós sermos melhores do que ninguém. Se trata de nós temermos a Deus. Vivemos em um temor de vida real diante de Deus. O que falta para quando você sair por essa porta, você honrar a Deus com a sua vida? O que falta para você ser verdadeiro naquilo que você faz? O que falta para você falar com justiça? O que falta para você ser fiel a Deus? O que falta para você relacionar de forma transparente com as pessoas e ser verdadeiro, sem precisar viver uma mentira? O que está faltando para você fazer isso? Lá em Efésios 4, a partir do versículo 29, eu quero ler esse texto. Talvez não se aplique algumas coisas aqui para você. Mas você vai saber contextualizar e trazer para a sua realidade, para a sua vida, para a maneira como você faz. Porque eu estou contextualizando isso para mim. Porque isso tem a ver com quem é filho de Deus. 4:29. Efésios 4:29. Tem a ver com a maneira como um filho de Deus não poderia fazer, mas ele faz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Pode prosseguir, Maria, até no 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes,
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero ler para você uma outra versão, porque ela pega essa versão que nós lemos aqui, ela dá uma mastigada nela, na verdade, e nos apresenta uma palavra de uma maneira que para falar bem a verdade, quando a gente coloca as palavras bem, de forma bem mais clara, eu não sei a versão, Marildo, as palavras ficam, parece que elas entram e machucam ou mexem conosco um pouco mais. Olha como que está essa versão. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Quantas vezes nós reagimos com gritaria? Quantas vezes nós reagimos com insultos? Quantas vezes nós não somos acionados pelo ódio, pela raiva, que tem diferença, ódio e raiva. Quantas vezes nós somos insensatos, maldosos nas nossas palavras. Quantas vezes nós não agimos como o texto mesmo diz, que nós lemos, como aqueles que carregam, aqueles que são selados, aqueles que são filhos de Deus. Eu sei que nessa carne que nós estamos, nós sempre damos essa justificativa. Porque eu sou carne. Eu não sou Deus para perdoar. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus é que perdoa, eu não tenho que perdoar ninguém. E quantas pessoas não carregam amargura no coração, rancor, ódio? Quantas pessoas não perdoam? Quantas pessoas carregam culpa? Quantas pessoas carregam angústia, tristeza, amargura? E tudo isso se torna, às vezes, a base ou o fundamento para nós continuarmos sendo esses mentirosos, vivendo uma mentira. Eu nunca deixo de me lembrar da oferta de Caim e Abel. E que a oferta de Caim é rejeitada por Deus. Nunca me esqueço disso. E quando eu penso em oferta, eu penso em todos os aspectos. Eu penso, obviamente, em dinheiro, mas eu penso na minha vida, eu penso na maneira como eu adoro, eu penso na maneira como eu ando, a maneira como eu prego, a maneira como eu relaciono, a maneira como eu trato. Isso tem que doer dentro de mim. Eu não posso achar natural isso. Eu não posso achar natural. E a condição e a proposta para você hoje nessa noite é que você também não aceite isso com naturalidade. Porque isso não é natural para quem é filho de Deus. Isso não é natural para quem é filho de Deus. E agora, não jogue isso no colo de Deus. Não jogue o fato de você não ser fiel a Deus. Não jogue o fato de você não ter domínio próprio. Não jogue o fato de você não controlar suas emoções. Não jogue nada disso no colo de Deus, porque isso Deus devolve para nós. Isso é meu, isso tem a ver com santificação. A relação disso que eu estou lendo com você tem relação com santificação. Existe sim uma coparticipação do Santo Espírito de Deus nessa relação nossa
com a santificação, mas a parte maior da santificação ela é minha e sua. Somos nós que fazemos escolha. Deuteronômio, quando Deus fala em Deuteronômio, fala assim, olha, você tem uma escolha. Você pode escolher bênção ou maldição. E Deus ainda dá uma dica. Não tem jeito, uma dica escancarada, do tamanho dessa parede aqui. Escolhe, pois, a vida. Você tem uma escolha ou não tem uma escolha? Você tem uma escolha para fazer algo bom ou ruim ou não tem? Você tem uma escolha. Aí você poderia pensar, talvez fazer mal só para o outro. Você pode estar fazendo mal para você. Além de fazer para o outro, você faz mal para você também. Para falar bem a verdade, eu quero ser abençoado por Deus. E eu acredito que todo mundo que quer ser abençoado. Todo mundo quer ser visto por Deus, todo mundo quer ser tocado por Deus, todo mundo quer ter uma relação diferente com Deus, todo mundo quer ter uma relação de intimidade com Cristo. Mas o que está te impedindo? Qual é a pedra que está impedindo você? Qual é o obstáculo? Qual é a história? Qual é a desculpa que está tirando você dessa possibilidade de experimentar algo novo na sua vida? Talvez você tenha 30 anos aí de cristianismo, 40, 50, 60, 100 anos. Talvez você tenha só um ano. Mas eu digo que esse tempo, pouco importa. Pouco importa. Porque você pode viver 100 anos como cristão e não ter nunca experimentado algo de Deus na sua vida. Talvez você não tenha sido nunca um instrumento para transformar a vida de alguém. Talvez você nunca tenha vivido a experiência de uma batalha espiritual, tete a tete com o diabo, porque tem gente que não acredita nele. Uma experiência de ter cicatrizes espirituais de batalhas contra o inimigo. Talvez não tenha vivido a experiência de ver uma pessoa, de tocar no vida de uma pessoa e ver uma pessoa ser curada com câncer. É quem está errado? Deus então perdeu o poder? Ou então nós é que não temos intimidade suficiente com o Pai, o Criador do universo, Senhor dos exércitos, Deus vivo, Altíssimo? Quem está errado nessa história então? Se a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, se o Espírito de Deus está dentro de você, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Você sabia disso? É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Então quem que é fraco? Eu sei que a Bíblia fala em Romanos que nós somos como vasos de barro, mas que o poder, o verdadeiro tesouro está dentro dos vasos de barro. Então o que você tem dentro de você é poderosíssimo. Poderosíssimo. Você anda de cabeça baixa porque você quer. Você é humilhado pelo diabo porque você quer. Você deixa o diabo pôr uma coleira em você e você anda igual um cachorro na mão do diabo porque você quer. Você não experimenta o sobrenatural de Deus porque você não quer, porque Ele está disponível para você. Mas só para quem paga o preço. É só para quem se humilha, é só para quem se rende, é só para quem de verdade se aproxima do Pai e vive a experiência do sobrenatural de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem o selo da promessa.
Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então o que está acontecendo, meus irmãos? Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar muitas coisas dentro de nós. Nós precisamos passar por uma transformação total, entendendo que o nosso tempo ele vai findar. Então não tem como falar isso, porque nós estamos vivendo às vezes como se nós não fôssemos morrer. Nós vivemos como se não tivesse mais nada para se preocupar, como se não tivéssemos que nos preocupar com o céu. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E é isso que eu trago para nós essa noite, para nossas vidas. Que você e o Pai, sabe o texto lá no secreto do quarto, tranca a porta, joelho no chão, sendo você de verdade, verdadeiramente você, falando assim, eu sou esse desgraçado, esse pecador aqui, ó. Deus, olha para mim. Olha o que eu pensei hoje do irmão, da irmã ou da pessoa. Olha o que eu maquinei. Olha o que eu arquitetei. Olha o que eu fiz agora com a minha esposa. Olha o que eu fiz agora com o meu marido ou com o meu filho. Olha o que eu fiz com o fulano no açougue. Olha o que eu fiz com o fulano na rua. Deus, olha para mim. Olha quem eu sou. Olha os meus pensamentos, Deus. Olha meu coração. Olha meus sentimentos. Olha para mim, Deus. Esse sou eu, Pai. Esse sou eu. Mas eu quero que hoje, Deus, estabelecer uma aliança, renovar até a minha aliança contigo. Eu quero construir uma nova história. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero poder falar do Senhor sem medo. Eu quero poder chegar nas pessoas e ser um agente transformador. Quantos filhos espirituais você tem? Eu não vou nem perguntar pelos netos espirituais, porque tem gente que é estéril espiritualmente. Tem gente que tem neto, bisneto, tataraneto, e tanto de neto. E tem gente que nem filho tem, porque nem cuidar de si ele cuida. Então a proposta para você hoje, haja como um filho e uma filha de Deus. Haja como tal, que eu garanto para você que você vai ver acontecer coisas que você não acreditaria. Sabe o que a Manu compartilhou aqui? É o que a grande maioria esmagadora sente. É o que a grande maioria, na hora que vem uma tribulação, vem uma luta, vem uma enfermidade, vem alguma situação, nós não cremos que Deus pode pegar aquela história, pegar aquela situação e transformar aquilo numa grande bênção. Aí quando acontece, nós ficamos surpresos. Ficamos surpresos, nossa, Deus fez. Como Deus operou. Mas não existia a certeza. Tem gente que está deixando de receber bênção de Deus porque não crê. Tem gente deixando de viver o extraordinário porque não crê. Sabe crer em quê? Dinheiro. Posição, status. Crê nisso aqui, ó. Deixa faltar para ver se ele vai deixar de... Se ele vai continuar tendo esperança. Ou fé de alguma coisa. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar a sua vida mais uma vez diante de Deus. Começando pela minha própria vida nesta noite. Eu quero... Você fique em pé por alguns minutos. Quando eu fiz meus 40 anos, 42 anos, faz pouco tempo isso, deixar bem claro, viu, Paula? Faz pouco tempo isso. Eu comecei a pensar na morte. Eu comecei a pensar na morte, eu comecei a vislumbrar, a enxergar a morte, assim, na curva. E isso causou um mal muito grande para mim. Porque eu fiquei com um sentimento de que não tinha feito nada. Que os meus dias tinham passado,
E eu falei, caramba, eu estou em dívida. Eu estou devendo. Eu vou morrer. Pela graça de Deus, eu vou chegar no céu devendo. Porque eu não fui grato pela graça de Deus sobre a minha vida. Aí eu comecei quase a ficar doente com esse negócio. Eu comecei a ter todas a minha vida emocional sendo afetada e abalada com tudo isso. Mas aí um dia eu falei, bom, passado eu não consigo mudar. Consegue, Daila, mudar passado? Consegue, Leandro? Eu não consigo mudar passado. Mas eu aprendi que meu passado não define meu futuro. Eu aprendi que o que eu fizer hoje pode fazer diferença no meu futuro. Então, e se eu viver mais 40 anos? Como é que eu vou viver esses 40 anos? Aí eu pergunto para você, se você viver mais 10 anos, 15, 20, 30, 40, tem gente que tem possibilidade de viver aqui mais 60 anos. E se você viver mais tudo isso, quando você estiver lá com seus 80 anos, como é que você gostaria de olhar para você e para sua história? Você gostaria que falassem o que de você? Falar assim, nossa, tadinho do Emerson, que vida desgraçada que ele teve, que vidinha miserável. Os filhos falando assim, não, papai, tadinho do papai, papai dá trabalho demais, papai sofreu demais, papai se vitimizou demais a vida toda, olha aí, rastou a vida toda para chegar aqui desse jeito, olha aí como é que está papai, ou como está a mamãe. Ou você gostaria que fosse falado outra coisa de você? Nossa, o papai foi um homem de Deus. Minha mãe foi uma mulher vitoriosa, que enfrentou muita coisa na vida, mas nunca se vendeu, nunca se rendeu. O que você quer que fale de você lá? Sentado na cadeira de... Como é que é a cadeira lá, Luciene? Aquela cadeira de barbante, aquele lá de corda, sei lá, sentado na porta de casa, esperando a morte me buscar? É isso? Sentado esperando a morte vir te buscar, ou fazendo algo? Sendo bênção, agindo como alguém que pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas? Qual é a história que você quer que conte de você? Qual é o legado que você quer deixar? É exatamente isso, meus irmãos. Eu quero orar por você nessa hora, porque você precisa mudar a sua postura. Você precisa parar de ficar prostrado, de andar de cabeça baixa, levando cascudo e tapa do diabo na cabeça todo dia. Fica aí, ó. É aí, ó, que você tem que ficar. Não levanta, não, que você esboça para levantar, aí você prostra de novo. Fica aí, coitadinho. Fica aí nessa misériazinha de vida, se lamentando, chorando. Fica aí. Ou você vai levantar como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e vai mudar essa história, e vai mudar tudo na sua vida, vai mudar na sua casa, vai reescrever a sua história, em nome de Jesus, você fazendo algo novo na sua vida, como filho e filha de Deus. É isso que Jesus fez naquela cruz. Existe um conflito na igreja, principalmente na igreja presbiteriana e na igreja reformada, de que se nós somos realmente importantes para Deus. O que se fala muito teologicamente é que nós não somos importantes para Deus. Mas nós somos importantes sim, senão Jesus não teria ido naquela cruz, morrer por mim, por você, sangrado até a morte, se nós realmente não fôssemos importantes para Ele. Só não precisamos confundir e inverter. O problema é quando inverte, quando eu me acho importante para Deus. É diferente quando Ele vê que nós somos importantes para Ele. Isso é diferente. Ele me chama de amigo, mas eu o chamo de Senhor. Essa é a relação. Ele fala que nós somos amigos dele, mas ele, na minha relação com ele, eu tenho que chamá-lo de Senhor.
É assim que funciona no reino de Deus.